Pelos longos corredores do Palácio do Olimpo, a morada dos deuses, Ártemis andava apressada tentando evitar seu irmão Apolo. Quero que você venha comigo à reunião. Há muitos assuntos a serem discutidos. Conto com você para me representar, irmão. Ártemis não queria mais saber de longas reuniões ou de tempo perdido entre os antigos deuses, que faziam os dias correrem muito devagar. Tenho certeza que nosso pai gostaria de nos ver lá. O pai não vai se importar, tem todos os outros aduladores para comparecer. Ártemis era uma das filhas favoritas de Zeus, então sabia que ele não seria duro com ela. Pegou seu arco, flechas, uma faca de caça e saiu pelas grandes portas do palácio. Respirou o ar frio e puro do Alto Olimpo, sentindo-se revigorada. Abaixo havia o mundo mortal, o lugar que ela mais amava passar o seu tempo. Ártemis era a deusa da lua e da caça. Nessa noite de lua cheia não havia hora melhor para caçar. Pegando carona na luz da lua, Ártemis desceu flutuando nos raios luminosos, com o vento balançando seus cabelos e o mundo terreno crescendo a cada minuto. Aterrissou numa densa floresta verde, úmida e fresca. Respirou fundo e ouviu o som dos animais e as folhas farfalhando. Nas florestas antigas sempre se sentia mais em casa que no Monte Olimpo. Andou silenciosa pela floresta, ouvindo os sons das corujas e os uivos dos lobos, como a mais exímia caçadora, buscando a presa ideal para suas habilidades. Esgueirava-se pela floresta por pelo menos meia hora quando se deparou com um homem alto e forte, com cabelos compridos e negros. Escondendo-se atrás das árvores, ficou a observá-lo. Ele era habilidoso, principalmente com o arco e a flecha, mas também dominava a lança com maestria. Por um longo tempo ela observou aquele homem, até que se descuidou, passando embaixo de um feixe de luz da lua. O brilho que Ártemis emitiu ao entrar em contato com a luz do astro que dominava chamou a atenção do homem. Quem está aí? Vendo que havia sido descoberta, Ártemis saiu de trás das árvores. Ao entender que estava na presença de uma deusa, o homem logo se colocou de joelhos. Minha deusa, não havia percebido quem era. Não se ajoelhe. Hoje sou apenas uma caçadora. A senhora é quem eu penso que é? Quem pensa que sou? Imagino que seja Ártemis, a deusa da caça. E da lua? Não se esqueça da lua. Nunca me esqueço. Sempre que há uma lua cheia como hoje eu agradeço e quando não há, peço por uma boa caçada. Ouvindo tamanha devoção do caçador, Ártemis ficou intrigada. Qual o seu nome, mortal? Eu me chamo Órion, e não sou um mero mortal. Sou um descendente dos gigantes, a força deles está em meu sangue. É meio pequeno para um gigante. O que posso fazer? Sou mestiço e tive o azar de herdar o tamanho humano. Mas se me acompanhar, minha deusa, verá que não há nenhum homem mais habilidoso na caça. Isso sim foi de um ego gigantesco. Vejo que a humildade não é o seu ponto forte. E para que eu haveria de ser humilde? É apenas a verdade. Não há melhor caçador dentre os terrenos. Ártemis colocou a mão no queixo, imaginando estar diante de uma ótima oportunidade de diversão. Era por isso que gostava de estar em meio aos terrenos. Sempre havia algo para se fazer. Gosta de apostas, Órion? Às vezes sim. Pois eu amo apostas. Eu lhe farei 3 desafios e se você passar nos 3, lhe darei um presente divino. Que tipo de desafio? Desafios de caça, porém, devo alertá-lo, serão desafios muito difíceis. Se são desafios de caça, eu aceito. Obrigada, Órion. Você está fazendo minha visita ser muito mais interessante. Ártemis segurou a mão de Órion e o levou aos céus, pegando carona nos raios luminosos da lua. Voaram na noite fresca, sobrevoando a longa floresta até chegar à beira de um rio, onde se erguia uma pequena cidade. Essa é Ilinel. Ouvi orações de muitos fiéis vindos dessa cidade há semanas. Não deveria ter vindo ajudar, então? Não poderia. Esse é um assunto de Afrodite, então achei melhor não me envolver. Mas se o mortal ajudar, não haverá problema. Vou deixá-lo aqui. Pergunte aos moradores os problemas que andam enfrentando, resolva-os e volte para onde nos encontramos. Eles ainda estavam a 20 metros de altura quando Ártemis soltou a mão de Órion, que chegou ao chão como se tivesse saltado do 3º degrau de uma escada. Ao olhar para cima, viu Ártemis se afastando, luminosa como uma estrela cadente. Esse presente será meu.
Falou para si mesmo, apertando o cabo de sua lança e seguindo em direção à cidade. Era estranho não haver nenhum guarda no portão e muito menos fazendo a segurança dentro da cidade. O lugar estava silencioso, onde a única luz que afastava as sombras da rua vinha da lua. Se tivesse chegado mais cedo, teria ficado sabendo que todos já estavam em casa antes do sol se pôr, e nenhuma porta se abria até que o sol voltasse a nascer. Orion começava a pensar se deveria chamar alguém para obter informações ou se deveria esperar o amanhecer. Quando ouviu o berro desesperado de um burro, correu com a lança em punho, chegando a um curral. A cerca havia sido destruída, dentro havia 3 lobos gigantes como cavalos. Um era negro como uma sombra, o segundo branco como osso seco, e o terceiro era cinzento, como se misturasse a cor dos outros 2. Eles estavam sobre o burro, comendo sua carne enquanto ele apresentava seus últimos movimentos de vida. Foi quando o lobo branco o avistou, fitando-o com seus olhos vermelhos e cheios de fúria. Mostrou os dentes vermelhos de sangue e rosnou. Orion não se deixou intimidar, segurou firme a lança e esperou o ataque. O lobo branco entendeu o desafio e, confiante em seu tamanho e poder, correu para cima de Orion, com os dentes à mostra, pronto para matá-lo. Mas Orion agiu rápido, girou o corpo e arremessou a lança na direção do lobo, atravessando seu olho esquerdo, matando-o instantaneamente. Os outros lobos não souberam como reagir. Encararam Orion com os dentes à mostra, rosnando e decidindo se atacariam. Enquanto isso, Orion permanecia em posição de batalha, com a mão na faca de caça, esperando o ataque raivoso dos animais. Após um longo minuto se encarando, os 2 lobos viraram as costas para o companheiro morto e correram de volta à floresta. Pouco depois foi possível ouvir os uivos dos lobos, um lamento pelo seu companheiro caído. Mesmo com todo o barulho do lado de fora, nenhuma porta foi aberta, nem mesmo um rosto veio bisbilhotar pela janela. Quando Orion bateu nas portas pedindo que alguém viesse falar com ele, ninguém apareceu. Sem poder fazer mais nada, Orion armou uma fogueira ali mesmo, no meio da cidade, e começou a assar a carne do lobo. O que é isso? Orion começou a despertar com as falas assombradas de várias pessoas. Abrindo os olhos, o caçador reparou nas pessoas que se aproximavam. Ele matou o lobo branco. Havia bocas abertas e olhos arregalados. Crianças se escondiam atrás das saias das mães, enquanto essas levavam a mão ao peito para controlar as batidas do coração. Não há de quê, disse Orion, levantando-se usando a lança de apoio. Podem me levar ao chefe dessa cidade? Orion foi conduzido a uma grande casa, mas sem muita pompa. Ela tinha 2 andares, mas era mal cuidada. O chefe fora informado sobre Orion antes mesmo que ele chegasse à sua casa. Portanto, esperava na porta, curioso com o forasteiro. Sou o chefe Anderilon. Comando esta cidade. Como você se chama? Sou Orion e simplesmente o maior caçador que irá conhecer. Confiante de sua parte dizer isso? Venha para dentro. Vamos conversar. Orion foi guiado para dentro da casa, que se mostrava tão pouco atrativa quanto por fora. A cidade era pequena e o chefe tinha mais apreço pela boa gestão que pelo luxo. Então, por que não começa me contando o motivo de ter vindo à minha cidade? Me disseram que você matou o lobo branco. Veio aqui para caçá-los? Bem, sendo direto com o senhor, fui mandado aqui pela deusa Ártemis. Ela me disse para perguntar quais eram os infortúnios da cidade e tratar deles. Nossas preces foram atendidas. Anderilon disse mais para si mesmo que para Orion. Os lobos entram em nossa cidade há meses, devoram nossas criações e até nossos habitantes. Já lutamos contra eles, mas só conseguimos lhes deixar arranhões e mandar esses homens para o túmulo. E essa noite você sozinho matou o lobo branco. Talvez seja realmente o maior caçador que conhecerei. Tenha certeza de que sou. Então mate os lobos por nós e será bem recompensado. Não quero seu dinheiro. Minha recompensa virá de Ártemis quando eu provar minha capacidade. Ao fim da tarde, Orion foi levado pelos homens do chefe até os portões da cidade. Lá eles mostraram onde havia os principais rastros dos lobos, levando-o a uma floresta densa. Orion seguiu sozinho pela floresta, acompanhando rastros, prestando atenção em sons e sentindo cheiros, até que foi conduzido a uma caverna oculta num vale. O descendente dos gigantes teve certeza que aquele era o lugar assim que sentiu o cheiro que emanava lá de dentro. Um fedor que misturava carne podre, urina, fezes e pelos molhados.
Orion acendeu uma tocha e com a lança em punho entrou na caverna. Ela era maior do que esperava, com túneis escuros escavados pela chuva ao longo dos anos. Ossos estavam espalhados por todos os lados. Primeiramente, Orion pensou que eram apenas sombras, mas elas se moveram rápido em sua direção, revelando-se os predadores lupinos. Desviou do lobo negro e girou a lança, tentando acertar o cinzento. Mas ele foi rápido e pulou para o lado, mostrando os dentes e eriçando o pelo. Orion sabia que precisava ser rápido ou acabaria sendo estraçalhado. Brandiu a tocha na frente dos olhos do lobo cinzento, cegando-o por um segundo. Foi o suficiente. Orion enfiou a lança no peito do lobo, matando-o instantaneamente. Agora, Orion virou-se para o lobo negro, sorrindo, pois sabia que era o fim da besta. O lobo olhou para o companheiro caído, depois para Orion e voltou a olhar para o lobo morto. E para a surpresa do descendente dos gigantes, o lobo deitou-se e virou a barriga para cima num sinal de submissão. Orion não esperava por isso e nesse momento teve de decidir o que fazer com o lobo. Na cidade, as pessoas correram desesperadas quando viram o caçador andando ao lado do lobo gigante. Poucos foram os que tiveram coragem de permanecer do lado de fora, observando o homem voltar triunfante, com um lobo morto nos ombros e o outro submisso ao seu lado. Caçador Orion! O que significa isso? Derrotei os seus monstros. Largou a carcaça do lobo ao chão. Esse ao meu lado aceitou a derrota e se submeteu ao meu comando. Agora ele se chama Nithta. Está seguro disso, Orion? Ele ainda tem que receber o devido treinamento, mas será um ótimo companheiro. Bem, contanto que leve ele para bem longe daqui, não vejo problemas. Tragam a recompensa do homem. Ele merece. Sinto muito, senhor, mas terei de declinar. Terei minha recompensa vinda da própria Ártemis, portanto guarde seu dinheiro. Invista na cidade. Anderillon coçou a barba, considerando como devia proceder. Pelo menos fique com uma celebração. Você será nosso convidado de honra. Orion não precisou pensar para aceitar. Durante 3 dias e 3 noites eles celebraram, comendo carne de gado, porco e principalmente de lobo. O primeiro teste havia passado. Agora precisava encontrar a deusa da caça para prosseguir com os desafios. Esse foi o primeiro capítulo da história de Ártemis e Orion, baseada no conto original, mas cheia de novos elementos criados por mim. E por incrível que pareça, esse vídeo não levou menos do que 15 horas para ser feito. Então, peço que me incentive com seu like e sua inscrição. Logo teremos novos capítulos para essa incrível história. Se você gosta das histórias do canal, conheça a Jornada de Layla, um livro de autoria própria que contou com a ajuda da professora e psicanalista Aleira Zeredo. Este é um livro que foi feito pensando no público infanto-juvenil para crianças acima de 5 anos, mas a história, sendo profunda, pode ser apreciada por públicos de todas as idades. Acesse o link na descrição e conheça mais sobre a Jornada de Layla. E se você quer ganhar um dinheiro extra, também encontrará um link para vender meu livro e ter parte dos lucros. Agradeço a todos por chegarem até aqui e vejo vocês na próxima história.